Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer mais uma live aqui pelo Instagram. Nosso amigo Luiz Brito vai entrar aqui agora para trocar uma ideia conosco referente aí a... Ele é estudante de... Bem, esperar ele entrar, né? E aí eu apresento ele para vocês. Tá certo? Hoje é terça-feira, né? Até ontem era feriado, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. E esperamos aí ter um bom bate-papo. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se ele já está sintonizando. Espera aí. Companheiro Romildo já está aí. Ô Romildo, tudo bem? Seja bem-vindo, companheiro. Estou aguardando aqui nosso convidado para que a gente possa iniciar nossa live aí e possamos conversar. Hoje, para variar no país, né, no que não falta são assuntos, né, e cada dia nesse país é um flash, né? O que não falta são novidades e situações que ocorrem no dia a dia. Deixa eu verificar aqui se o companheiro está chegando. No Instagram aqui é tudo mais fácil, né? Opa! Tá chegando. Luiz, tô aguardando você aí. Agora sim. Vamos ver. Conseguir entrar aqui e a gente possa trocar essa ideia sobre a educação, sobre a questão... Hoje, inclusive, teve uma medida aí do governo federal em relação ao FIES. Pelo menos uma boa notícia para os estudantes. E aí, Luiz, beleza, cara? Tá me escutando bem? Oi, Emerson, boa noite. Boa noite aí aos seus seguidores, aos seguidores do Instagram. Estou ouvindo bem, sim. É um prazer aí estar participando, agradeço o convite. E estou ouvindo bem, sim. Legal. Você tá como o Luizinho Brito, né? Eu falei, pô, é o Luiz mesmo? Daí eu vi que era você mesmo. Então, companheiro, É, primeiro é legal você se apresentar, né? Você é estudante de letras, né? E também é militante da área da educação, artista, poeta. Inclusive, vamos ver se a gente tem uma canja aí, você consegue dissertar em um poema para nós durante a nossa live. Mas a palavra é sua aí, pode se apresentar para a galera aí. legal. Bom, eu sou estudante de letras, estou no último ano já, no último semestre, né, na UniBR aqui em São Vicente. E também sou educador popular pela Educafro, na Vila Margarida, aqui em São Vicente, cidade onde eu moro. É, Enfim, né, tantas coisas para a gente falar assim, da gente. Tenho feito um trabalho legal nessa questão da educação, né, principalmente na área de pesquisa científica, né? A gente tem um grupo de estudo e nas horas vagas a gente faz poesia, ainda que difícil. Não, legal, é muito importante. Eu acho que essa tua militância aí do CAFRA tem um papel super importante, né, na formação de jovens para ingressar aí na Sim, universidade. É um rompimento de bolha, vamos dizer assim, né, no processo de educação. sim. Mas como tu tá vendo aí, cara, deixa eu só cumprimentar aqui a galera que entrou aqui, o Romildo, o Hermilo Júnior, que é assistente social, a Amanda Morim, a Dan Carvalho, Sérgio Show. Chalub, cumprimentar aí o pessoal que está entrando. E como que tu tá vendo aí a questão da educação? Meio difícil, né, cara, com esse ministro da educação aí, meio punk nessa relação aí. Emerson, na verdade, assim,
uma situação tão nova, né, tão difícil da gente entender como sair dela, como lidar com ela, uma situação extremamente complexa. A gente não sabe o que nos espera no futuro, né? É, hoje mesmo saiu uma e eu queria compartilhar com vocês, referente a faculdades privadas, que é da qual eu faço parte, né? Sim. Tem pesquisas que dizem aí que em cada 4 universitários, 3 são da rede privada, né? E a gente sabe que a grande maioria dos alunos da rede privada são alunos de classe média baixa e que geralmente são alunos pobres também, né? Ou estão pelo ProUni, ou são aqueles que precisam trabalhar para poder pagar o seu estudo, caso queira se formar, ter uma profissão, né? E aí, o que me preocupou vendo essa notícia hoje, né? Que está no Estadão e acho que em outras mídias também, que a taxa de inadimplência das instituições do ensino superior aí, privado, eles aumentaram do ano passado até hoje de 15,3% para 26,3% agora em abril, né? Então Agora, isso assim, todo mundo sabe, o aumento foi agora em abril? agora em abril, Ixi. agora em abril, né? E a gente sabe que, né, qual que é a causa dessa inadimplência, né? Desde março, quando foi decretado a calamidade pública, que as aulas foram suspensas e o Brasil praticamente parou, né? E, e eu falo até por mim também, com toda essa situação do Brasil parado, a primeira coisa que nos atinge é a questão de pagar as mensalidades, né? O endividamento dos universitários hoje chegam a 72%, né? E tende a piorar. Por exemplo, nem todo mundo, a gente está vendo aí a, o caos que é que para as pessoas receberem o auxílio, né? Grande parte não tiveram acesso ao auxílio emergencial, inclusive. Então fica uma grande dúvida como pagar a faculdade e terminar o curso daqui para frente. Qual vai ser a política? A gente não vê o governo hoje. Aliás, é até engraçado falar de governo no Brasil que está numa nau perdida, né? Mas a gente não consegue ver uma perspectiva nem pelo lado é, de uma política governamental, nem pelo lado das associações, das faculdades privadas, em apontar alguma coisa para esses alunos que têm essa dificuldade com relação à inadimplência, né? O que eu acho que é preocupante nisso é que pode aumentar a taxa de estudantes que vão trancar a matrícula ou de simplesmente desistir do curso, né? Essa taxa já subiu, essa taxa já subiu para 32,5% agora, nessa mesma pesquisa feita em abril, né? Quem fez essa pesquisa foi a Sempesp, né? Só para me entender, E 32% foram as pessoas que saíram da aula, da faculdade, é isso? que trancaram o curso agora só nesse período de pandemia, Mas desde março até agora, das universidades privadas do país. É isso ou de São do Paulo? país. Exato. Não, do país, né? Um número considerável. E muito, né? Na verdade, a gente vê que toda aquela construção de 10 anos de colocar de democratizar o ensino público, de colocar um jovem um jovem pobre na faculdade, está se perdendo agora, né? Então, assim, toda uma política que veio numa crescente, agora, no período de pandemia, a gente está desassistido e a tendência é que aumente muito mais, né? E fora essa parte da mensalidade, dessa questão fundamental de como se permanecer no ensino superior, essa coisa de continuar a pagar a faculdade, entra outro fator agravante que é
a adaptação das aulas, né? Das aulas que eram presenciais para as aulas remotas agora, né? Você está fazendo por. Que é uma coisa louca, né? Assim, Hoje você faz de forma remota. hoje eu faço de forma remota, Tá. mas essa mesma pesquisa que eu tive acesso hoje pelo jornal diz também que é, caiu muito o número de alunos que frequentam as aulas remotas e online, porque é, é muito complexo, né? Sim. A gente avaliar o número de alunos que tem internet em casa, né? De cada 3 alunos, um só tem internet em casa. Isso é no geral, né? E, enfim, existe todos esses problemas, que eu acho que também é muito parecido com quem está fazendo home office, né? Também, né? Essa maneira diferente de estudar, né? Ô, Luiz, só para me situar aqui, você trouxe bastante informação muito importante, né? Primeiro, só comentar uma situação que você coloca, que boa parte dos alunos das escolas privadas, boa parte, eles são da classe. Ô Emerson, eu não tá cortando o seu áudio, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Ah, é? Então vamos. Para mim, o seu áudio está vindo normal. Ah, agora o seu ficou bom. Né? Agora eu tô te ouvindo bem. Mas deve ser oscilação Uhum, da internet, que é um outro problema, né? Porque, como já falando o que você falou aqui das pessoas que têm acesso à internet, o problema não é só ter acesso, o problema é ter qualidade do acesso, que esse é um outro grande problema que as pessoas acabam não tendo, né? A qualidade do acesso. Mas você, né, falou sim, que boa parte dos sim, estudantes são de ensino particular. De ensino particular são, na realidade, sua grande maioria são filhos de trabalhadores, né? E esses filhos de trabalhadores, muitas vezes, para pagar a mensalidade, há grande custo, né? E aí, por exemplo, essa inadimplência de 72%, essa saída de estudantes, 32%, são dados assim muito alarmantes, já que o poder público, né, que deveria ter um papel aí de garantir o acesso e a permanência desses estudantes, até agora não foi dado nenhuma medida. Foi dada ao FIES, né, e aí já são os estudantes que conseguiram o crédito estudantil. Parece que o governo disse hoje que estaria liberado aí para postergar o pagamento das parcelas. Mas eu sei que teve uma ação, não sei se tu soube, da UBS, acho que da UBS não, da entidade estudantil, que entrou na justiça para pedir uma diminuição dos valores das mensalidades em 33%. Eu não sei como que está o trâmite dessa ação, com vários argumentos, entre eles que os estudantes estão em casa, quer dizer, as universidades, de alguma forma, recebem a mensalidade e abaixou o custo delas, né? Só sim. comentar aqui o pessoal que entrou, para não deixar aqui, a Leris Pereira, a Vivi Chalub, que por sinal é minha irmã, o Azeredo e a Casinha Amarela está dizendo para você tirar o fone. Nem sei se está de fone, mas falou que o fone Eu tô de fone. talvez seja Eu, que esteja atrapalhando o seu áudio, segundo ela aqui. mas eu acho que se eu tirar fica pior, hein? Porque eu vou captar o som da casa, aí tem TV ligada e tal, pode atrapalhar mais. Então vamos Mas lá. você me ouve bem aí. Escutando? Agora está me escutando. Tá, legal. Então tá. Então, Tá. então, que eu estava comentando isso, né? Que o governo não tem nenhuma política aí para os estudantes de escolas privadas e tem essa ação na justiça, não sei se você está acompanhando. Eu acompanhei o começo dessa ação, aí depois teve toda a organização em prol do Adia Enem, e aí eu acabei não acompanhando mais, não saberia te dizer agora como está esse processo, né? Porque o foco era o adiamento do Enem, né? Sim. Você falou aí do governo, quando coloca o governo, é até constrangedor, né? A gente não tem governo, né? E se mais agravante, a gente não tem um ministro de educação, né? A Ah, gente não tem um ministério voltado
que esteja empenhado na questão do combate ao coronavírus, da pandemia e ajudar a educação brasileira. A gente não vê nenhum apontamento no sentido de sanar os problemas, de construir alternativas, ainda que a gente sabe que é uma coisa nova e que a gente vai ter que sair dessa com criatividade, né? Com o apoio de todos. Então a gente não vê essa colaboração do governo federal, né? Muito menos do ministro, né? Que é um aloprado, na minha opinião, né? E aí você vê, a única ação que saiu foi, primeiro, falar um pouco até da insensibilidade do ministro em não querer adiar a data do Enem, né? Essa falta de visão da realidade mundial, né? Sim. Então já começa por aí. E ainda achei super ineficiente o que ele colocou hoje da questão do abatimento dessas mensalidades do FIES. Eu acho que não alivia muito em 30 e 60 dias, né? Não viu Porque a dívida vai continuar. 60, é isso? Oi? Eu não tinha. São 30 dias para amortizar e 60 dias para quem quiser pedir desconto, né? Desconto, né? Entendi. Mas enfim, é muito pouco. Isso não é isso que vai fazer com que o aluno com dificuldade tranque sua matrícula, né? Sim. Porque é um problema sério, né? Eu acho que falta política voltada para a permanência dos estudantes na sala de aula do ensino superior, né? Eu, e, Principalmente os alunos que têm que pagar para estudar. E aí é uma situação de também falta sensibilidade, talvez, para as donas das instituições de ensino, né? Porque ganharam e ganham muito dinheiro, né? Isso não, é difícil você ver uma instituição privada de ensino decretar falência, né? Nós tivemos um boom de acesso de pessoas às universidades, às faculdades, privadas inclusive, seja pelo ProUni, seja pelas políticas, inclusive que os governos do presidente Lula adotou medidas que inclusive deram para as universidades privadas uma possibilidade real de ganhar bastante dinheiro, né? Então eles também deveriam ter uma sensibilidade aí, também não tem, né? Nem as universidades privadas têm essa sensibilidade e o governo não tem uma política para garantir a manutenção dos seus alunos, né? Que é de fundamental importância para um país que precisa se desenvolver. Bem, o governo não investe em ciência e tecnologia. Fez cortes o ano passado, né? Teve grandes manifestações aqui na Baixada. Eu fiquei até abismado, né, com o número de pessoas nas manifestações que tiveram por aqui. Fiquei muito feliz, né, dos estudantes, tal, em função dos cortes que estavam sendo feitos, né? Eu Então, não estou te ouvindo. não. Oi? Alô? Eu estou te ouvindo bem. Acho que é o fone mesmo, cara. Vou tirar o fone. Vou tirar o fone. Então, a gente escuta o barulho da televisão aí sem problema. Eu continuo sem som. Continuo Alô? sem som. É? Então, Não sei eu o estou que te escutando houve. super bem. Eu não sei o que houve, eu não estou te ouvindo. Não? Peraí. Não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Aqui para mim você não tá com áudio. Só... É, Não? eu não tô ouvindo você. Não tô ouvindo. Então vamos ver se você sai e entra de novo, só se a gente fizer isso. Ok, Tá, vou vamos fazer fazer? isso. Tá bom. Legal. Tá bom. Estou removendo o companheiro. Tá bem legal o papo aqui, mas faz parte aí do processo tecnológico. E vou chamá-lo. O problema que está dando é nele mesmo. De repente,
De repente o ministro da Educação está boicotando. Vamos ver. Talvez seja o boicote do ministro da Educação. Acho que ele escutou que a gente está falando mal dele. Alô, vamos ver se o Luiz entra. Entrou? Oi, agora estou te ouvindo. Porque assim, ó, o pessoal tudo aqui escrevendo, dizendo que está escutando eu e você normalmente. Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que foi o seguinte, como nós estávamos falando desse ministro da Educação, eu acho que ele boicotou, ficou sabendo que a gente estava falando dele, né? Porque esse governo aí está fazendo perseguição, né? É um espectro. Mas está ouvindo bem agora? Agora eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Até clareou mais aí, ficou melhor. Ah, que bom. Então, nós estávamos falando disso, né? Da insensibilidade das instituições particulares, né? E do governo em garantir o acesso, né? E os cortes, né? Que eu estava falando das manifestações no ano passado. Aqui em Santos, né? Que teve aquela três grandes manifestações. Acho que há muitos anos não tinha uma manifestação daquele porte. A gente percebia a quantidade de estudantes que ali estavam participando, né? E muito em função dos cortes que estavam sendo feitos nas universidades, né? E é um governo que você percebe que não tem um olhar para a educação. Eu vi uma matéria hoje, parece que o ministro lá, o Moraes, do Supremo, está indiciando lá, está chamando esse ministro da Educação para prestar depoimento na Polícia Federal pelas arbitrariedades lá que ele falou na reunião ministerial. Vamos ver se as instituições funcionam, né? Para ver se essas pessoas respondem pela irresponsabilidade deles, o que fala, ainda mais o ministro da Educação. É, né? Uma vergonha que eu acho mundial para todos nós. Né? O que você acha? Eu acho lamentável. Lamentável a gente ter como representante de uma das pastas que é a mais importante do país, um cara como ele, né? Um cara que acredita na Terra plana. Então eu acho que é lamentável. Acho que estou na mesma linha de pensamento que você, no sentido de que o Barroso aí consiga pelo menos fazer uma pressão, né, para tirar ele do ministério. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sou cético. Acho que ele é muito alinhado ao Bolsonaro aí. E parece que ele é a voz do Bolsonaro nesse sentido das arbitrariedades. Ele faz um jogo, acho que até que combinado, né, nessa questão. Então, infelizmente, a gente só tem a lamentar até que algo seja feito, né? A educação já vem sofrendo desde o início do mandato, né? Ele é o terceiro ministro, né? Assim como a saúde, né? É um tal de ministro. E então a gente tá de mãos atadas, a gente não sabe o que fazer, né? O que eu penso que... Oi? Temos que lutar, né? Né? Fazer a nossa voz ser ouvida. Fazer com que nossas vozes aí sejam ouvidas, né? E fazer pressão. Não desistir nunca dessa pressão para tirá-lo de lá, né? E também apresentar proposta. Eu acho que é importante a gente começar um movimento de cobrar. Eu acho que o adiamento do Enem, o movimento Adia Enem, junto com a UNE, com a UBS, esses movimentos de estudantes, mostraram uma força importante. Né? O Congresso, a gente vê que o Congresso está aliado às lutas da educação, né? Eu sou professor de vários partidos, né? Foi unânime a votação, exceto do Flávio Bolsonaro. Os demais deputados votaram unânime. Então, assim, é aproveitar essa força, essa massa, para poder fazer pressão em cima do governo para que haja, de fato, uma política consistente. No caso das universidades particulares, criar uma política de subsídio para quem não consegue pagar,
ou então de isenção, né, do período da pandemia, para, né, negocia com as faculdades. Você falou agora há pouco que as faculdades poderiam fazer algo porque eles recebem muito dinheiro também do Sim, governo. Só em bolsas, eu acredito que eles já bancam toda a estrutura deles, né, do ProUni e do FIES. Mas eles sempre alegam que eu tenho visto notas dizendo, jogando pressão mesmo, se com a queda das mensalidades, eles são obrigados a dispensar funcionários, uma coisa louca, né? Eles estão tentando usar como argumento isso para poder reduzir, inclusive, o quadro de funcionários das instituições, sim. argumentando, né, usando como argumento o não pagamento, a inadimplência, né? E, Alguns empresários acabam utilizando também a crise para fazer algumas medidas de enxugamento, né? De redução de custos. é, Lucro nunca quer baixar, né? Diminuir o é, patrimônio também não. E sobra para quem? Para quem está na ponta, aquele que é o trabalhador, né? Eu só uma comparação aqui em São Vicente, a empresa de ônibus que entrou em circulação, ela nem começou, suspirou, falou em pandemia, eles mandaram 100 trabalhadores embora, né? Porque eles já estavam numa situação deficitária, né? Já estavam devendo, atrasando o pagamento para os trabalhadores, e aí houve uma janela de oportunidade, e aí foi e mandou 100 trabalhadores embora. Então, uma prática muito de. É uma prática do capitalismo, mas daquele capitalismo a gente chama mais atrasado, né? Eu só queria ler aqui, Luiz, eu tenho algumas pessoas que comentaram algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tem muita gente dando olá, olá. O Romildo, com a política de corte dos salários do governo, provavelmente as faculdades, principalmente as particulares, devem estar cortando também o salário dos seus professores, né? É um pouco isso que a gente falou. Nada mais justo do que reduzir a mensalidade dos alunos, né? E aí o Hermílio, as universidades têm que fazer contrapartida para a sociedade, subsidiando os estudantes. Bem, pelo menos a galera aí tá do lado aí dos estudantes, né? Tu falou aí do Enem, eu acho que é legal a gente falar um pouco de por que se defendeu o adiamento do Enem, né? Porque acho que tem muito a ver com essa questão aí da educação, né? Porque boa parte dos estudantes estão por IAD, ensino à distância. As escolas públicas não estavam preparadas para ministrar aula para os estudantes. Eles fizeram um remendo. Eu sei porque meu filho estuda em escola pública estadual e eu sei o que eles estão fazendo, né? Meu filho faz faculdade também, está fazendo para o IAD. E ia ser uma disputa totalmente desleal, porque as aulas estão paralisadas, principalmente os estudantes das escolas públicas iam ser os mais prejudicados, porque aquele que tem condições financeiras maiores, ele até contrata um particular, um profissional em educação, vamos dizer assim, particular, mas a grande massa dos estudantes não iam ter condições de fazer, em disputar num mínimo de igualdade, vamos dizer assim, o Enem, né? Eu acho que esse foi um dos motivos fundamentais para os estudantes, né, para os professores, estudantes, pais pedirem o adiamento, não foi, ô Luiz? sim, sim. Na verdade, a pandemia ela escancarou um, uma situação de desigualdade que antes era escondida, né? E, e o Enem foi assim, ponto-alvo desse escancaramento, né? A gente vê que a, o adiamento do Enem, ele foi sensato, a gente, né, tem que valorizar isso, mas vê que ele não resolve uma série de problemas com relação à oportunidade dos jovens, dos estudantes secundaristas principalmente, de se preparar para a prova, né? A gente sabe que existe toda uma condição social, é, principalmente nas periferias, onde o aluno não tem acesso à internet, né? Eu já acho que já citei isso agora, de cada três alunos, um possui acesso à internet, né? E
E a gente sabe que é muito difícil para um jovem que, de repente, mora com 8 pessoas numa casa de 2 cômodos, às vezes até menos, né? Se separar no espaço para poder estudar, né? Isso para quem tem o privilégio. Acho que travou um pouco, peraí, que vai voltar já. Mas enquanto o Luiz volta, essa questão da internet, ele estava falando da internet, foi o que aconteceu, né? Bem, a qualidade da internet no país é muito ruim, e aliás, acho que com esse processo de pandemia aí, ela tem escancarado, que descancarou a desigualdade social. Eu vou chamar ele de volta, que descancarou a desigualdade social no país, né? Ela ficou a nu, as pessoas conseguem perceber de forma mais nítida como se dá a desigualdade social em todos os níveis, né? A gente está falando da educação aqui, a educação ela promove aí o acesso, por exemplo, à internet, né? Como que é desigual no país, né? Como ela não como a gente pode dizer, peraí, deixa eu achar o Luiz Brito aqui, né, a internet no país, ela não ela mostra uma desigualdade muito grande. Ele estava dizendo que cada 3 alunos, só um tem acesso, né? E a gente tem que discutir a qualidade desse acesso na internet, né? Porque muitas vezes, muita gente tem acesso à internet por pós-pago, por um plano limitado de acesso, sem dizer a qualidade que é ruim, né? Volta e meia a gente tem aqui feito, eu tenho experimentado muito isso nas lives, né? Volta e meia, né? A internet acaba caindo, né? Numa qualidade aí que não é agradável. Então, isso é um dos pontos aí bem que resume, que mostra bem a desigualdade. E aí, Luiz, voltou? Voltei, cara. Você viu a dificuldade? Tu Caiu geral aqui. Oi? tava falando de internet. Pois é, entendeu? Caiu geral aqui. Aí tive que esperar voltar tudo para retomar. Peço desculpa aí para os seguidores. Normal. Isso aqui, nós já estamos acostumados, né? Alguém fez É, uma pergunta aqui, a Aline. O curso de medicina nesse país também é altamente elitizado. Apenas jovens de família mais privilegiada conseguem fazer o curso. Está correto, assim, ele é um curso que sempre foi preparado, né, para... Eu vou comentar e tu comenta também, Luiz. É um curso que sempre foi preparado para a elite brasileira, né? Haja visto, né, a dificuldade que nós temos de ter médico nas periferias, né, porque o perfil daquele, até então, que era formado na medicina, muitas vezes ele é formado para consultório, né, e para algumas especialidades que não é a necessidade do setor público, por exemplo. Nós temos grande dificuldade, por exemplo, de algum pediatra, de trauma, até porque nós não temos uma boa parte desses profissionais formados, né? E eu acho que assim, o governo do presidente Lula, com a criação do ProUni, né, com a ampliação do FIES, deu uma possibilidade de acesso, né? Então, a gente tem vários relatos de filhos de trabalhadores que começaram a ter um acesso à universidade, mas ainda era muito aquém da necessidade do país, né? E tinha que romper barreiras. Eu lembro que quando se iniciou essa discussão do ProUni de cotas, por exemplo, havia uma manifestação por parte da sociedade resistente a isso, né? Com argumentos piores possível, que a qualidade do ensino ia piorar por causa das cotas, porque estava privilegiando... Olha só, o último país escravocrata do mundo estava privilegiando os negros, enfim, né? Eu acho que tem que romper. E aí iniciou um processo de abertura, de construção de novas universidades, né? Houve extensão, aqui na Baixada mesmo, houve um processo de extensão para abrir extensão para o curso de medicina, muito baseado no programa Mais Médico. O programa Mais Médico não era só o médico,
ele tinha por trás uma política de ampliação da formação de profissionais na área de medicina, por exemplo, né? E aí eu passar a bola para tu comentar também. Isso, ela escreveu bem mais coisa aqui. Muitos em faculdade pública e depois em cursos terminando, eles vão para hospitais de pessoas também privilegiadas. É isso mesmo. Os alunos, quando vai para o hospital, né? Porque boa parte também fica em consultório. Os alunos de faculdades públicas deveriam voltar para os serviços públicos, alguns anos de serviço, principalmente os médicos. É um debate que merece ser feito, essa questão, mas, por exemplo, se você forma um médico aqui da comunidade do México 70, por exemplo, se ele tem acesso, com certeza ele terá a satisfação de atender na sua comunidade. Agora, se o cara se forma no Gonzaga, ele quer atender a comunidade da qual ele foi criado, né? Tem muito isso também, né? Então, você precisa formar médicos, engenheiros também das comunidades. O que tu acha disso, Luiz? Eu concordo plenamente. E não só com a medicina, mas eu acho que também temos outras áreas aí tão importantes quanto ligadas às questões humanitárias, e a ciência, né? Porque a medicina ela tem muito a ver com ciência. Eu até queria fazer uma lembrança aqui, você falou do FIES do ProUni, e um programa também que era muito bom e que dava oportunidade para jovens era o Ciência Sem Fronteira, né? Que Sim, também tinha, né, nós tínhamos uma possibilidade de construir ciência, né? É um país que cuida bem do seu povo, ela investe muito em ciência. A gente está vendo aí, eu queria até fazer um adentro, eu me lembrei agora, né? É, mesmo com todo, eu digo que o Brasil está perdendo a luta aí para o coronavírus, mas nós temos um ganho excepcional, que foi o país que, em questões de dias, conseguiu descobrir o genoma do vírus, né? Então, assim, nós temos uma vocação científica muito boa, mas que, infelizmente, tem sido destruído, né? Não tem sido valorizado, não tem sido reconhecido, né? O que é ruim. Voltando na questão da medicina, você falou, lembrou bem, da questão do jovem que se forma numa faculdade fora da cidade onde ele mora e ele acaba aqui desenvolvendo a profissão lá. E ontem, inclusive, eu conversava com um amigo a respeito disso, né? O desenvolvimento de uma cidade e, e essa, e essa, perfeito. esse tipo de serviço, ele só vai ser resolvido quando a cidade entender que é preciso investir na educação dentro do seu território, né? Então, eu acho que precisam ter mais universidades públicas nas cidades, né? São Vicente é uma cidade que eu acho, embora não tenha uma Unesp, cabe uma universidade pública federal, né? Porque ela, assim como as outras cidades da Baixada também, deveriam ter um polo de universidade federal, porque é a partir desses acessos que acontece o desenvolvimento, e aí pode alguém que se forma na cidade de São Vicente, é lógico que ela vai ter o pertencimento em desenvolver a profissão dentro da cidade dela, né? Então, essa coisa do ensino fora do território, ela propicia isso mesmo, né? Assim, o aluno que se formou numa escola em Santos, a tendência é que ela atue lá, né? E trate a sua cidade como uma cidade dormitória, né? Isso se não se mudar para morar perto do trabalho, né? Então, é a escassez que a gente vê da falta de investimento do ensino, desde a base até o ensino superior, dentro do território, né? Que é um problema complexo, que eu acho que dá uma discussão aí de horas, né? Não sou especialista no assunto, assim, mas a gente acaba aqui tendo uma visão, né, do que pode melhorar, né? Um dos caras E para debater isso aqui é o Sidney Aranha, que está nos acompanhando aqui, já mandando um abraço para ele. O companheiro Sidney Aranha, secretário municipal de meio ambiente no Guarujá, né? Um companheiro militante também na questão ambiental, é advogado, e é bom de debate, viu? Eu já tive a oportunidade de legal.
alguns debates com ele. Aliás, eu vou convidar, Sidney, você para a gente fazer uma live junto aí também, para a gente falar sobre a questão ambiental, que é outra questão acho que de extrema importância aí. Mas eu acho que tu tocou, Luiz, num ponto super importante, que é essa questão do desenvolvimento regional, né? Olha só, a Baixada, o quanto ela poderia ter se desenvolvido mais se tivesse um plano estratégico de desenvolvimento, né? Pautado nas suas necessidades, né? E as universidades, né? Que são um polo de transformação, de produção de conhecimento, né? Todos os países de desenvolvimento no mundo sempre apostaram nas universidades como, né, um laboratório criativo de produção de ideias, né, sem limites, sem restrições, voltando a falar desse desgoverno, né, que queria e quer impor restrições ao ensino, que é um absurdo, né? Eles fizeram, enfim, fizeram assim, eu nem gosto de repetir aqui, mas várias manifestações contrárias à produção científica, produção acadêmica. Chegaram, por exemplo, condenar Paulo Freire, um dos maiores educadores reconhecidos no mundo, né? Acho que talvez nós possamos ter alguém parecido com o Paulo Freire ou na mesma estatura que o Paulo Freire, mas melhor do que Paulo Freire, acho que é difícil ter alguém que produziu educação, né? E como eles atacam, por exemplo, o Paulo Freire. Mas a gente estava falando do desenvolvimento regional, né, da Baixada, como as universidades podem, mas não poderia deixar de falar de Paulo Freire, já que nós estamos falando de educação. E só te avisar o seguinte, eu vou passar a bola para você, mas o Emílio falou que concorda com seus argumentos do Luiz, super sensato, isso aí. Dizer que aqui ele tem um período de 1 hora, então ele se autodestrói, tá? Então ele entra 2 minutos em contagem regressiva. Aí eu te aviso, eu não marquei, meu notebook aqui desligou, então eu não marquei o horário. Então ele vai aparecer, faltam 2 minutos. Aí a gente já entra para as considerações finais, tá bom? Que ele é autodestrutivo aqui. Tá, mas, ok. Paulo Freire, contigo aí a bola. Você que é estudante de letras, sabe com certeza a importância dele. Aliás, não precisa ser estudante de letras, mas você mais ainda. Né? Sim. Bom, Paulo Freire como você disse, reconhecido no mundo todo, né? Há uma grande confusão, né, com relação a Paulo Freire, essa polarização, ela, muita gente não sabe nem quem é Paulo Freire, né? Qual que é a importância dele, pessoas que nem são ligadas à área da pedagogia, né, você sai aí falando contra Paulo Freire, né? E aí eu acho que é uma discussão que, né, a gente precisaria de 1 hora, até para explicar um pouco o que fez Paulo Freire, né? Qual a importância dele para a educação de jovens e adultos, né? A visão de mundo, enfim, né? É uma discussão que eu acho que a gente seria legal fazer um debate sobre isso, né? Sobre Paulo Freire. Acho que é muito deturpada, muito não, extremamente deturpada a o debate que se faz no Brasil com relação a Paulo Freire, a gente sabe por que é feito, né? Existe um projeto por trás disso, da desconstrução, né, de tudo que é voltado ao ensino humanismo, né? A gente sabe que o projeto neoliberal, ele é fiador de toda essa disputa, né? A gente sabe que tem os ideólogos alucinados aí, né, os alienados, né, como o próprio ministro da educação e os seguidores aí do, do astrólogo lá, né, que fala que é cientista, mas não faz ciência, é filósofo, mas não é formado em filosofia, e fala do Brasil e não mora no Brasil, né? Então a gente tem, assim, que defender o legado de Paulo Freire no sentido do entendimento da educação quanto parte da construção da cidadania, principalmente, né, a proposta, né, que, aliás, a gente até brinca entre nós que estudamos Paulo Freire, né, estudamos a educação, no sentido assim, poxa,
se o Brasil tivesse seguido um pouco a teoria, se o Brasil tivesse seguido a teoria freiriane, o Bolsonaro não seria eleito, né? A gente Com teria um outro quadro, né? certeza. E, e é isso, assim, acho que o Paulo Freire não consigo ter palavras para falar. Esse é a nossa esperança. Sempre que a gente está nesse clima, eu costumo até dar uma dica para quem às vezes fica angustiado nesses momentos, é, que a gente também é envolvido pelo ódio, né? Quando a gente está nessa bolha de discussão, a gente também é envolvido. E às vezes bate aquela desesperança, aquele momento que a gente pensa em jogar a toalha e falar, deixa para lá, porque não vai mudar, né? E nesses momentos, é legal pegar a pedagogia do oprimido e ler, porque ele nos revigora novamente. Ele nos traz de volta toda essa esperança, né, de ver a educação como a leitura do mundo e da construção da educação quanto sociedade, né? Tipo, ele é um livro que eu tenho de cabeceira aqui porque ele me faz essas reflexões e me oxigena para continuar, né, a acreditar numa educação humanista, né? E é isso. Eu só cumprimentar aqui a galera que também, a Jordana, o Sérgio está falando assim, ó, falando em educação, vale homenagear a grande educadora Mariângela Duarte, que nos deixou há dias atrás e trouxe a Unifesp para a nossa região. É verdade, vale o registro, a Mariângela foi uma leoa, né, vamos dizer assim, que defendeu arduamente para que nós tivéssemos. Eu lembro, eu ainda era mais jovenzinho, né? Acho que eu tinha tua idade aí, Luiz, mas eu lembro que a Mariângela já lutava lá para que nós tivéssemos uma universidade pública na nossa região, na Baixada Santista. Ela é uma grande bandeira da Mariângela, né? Em muitos momentos estive junto dela nessa luta, e foi possível, né? No governo do presidente Lula, foi possível a gente trazer o primeiro campus, né? Da Unifesp aqui para cá. Né? Talvez as pessoas esqueçam. É importante registrar a luta da Mariângela, porque as pessoas às vezes acabam esquecendo na história, né? O tanto que ela lutou, né? Junto com ela também a Maria Lúcia Prandi, né? Que foi, as duas lutaram muito, né? Também a Thelma, né? Mas eu acho que a Mariângela foi a que trouxe a bandeira assim mais sobre a questão dessa universidade. Então, uma homenagem aí, é importante registrar. Ela faleceu agora, infelizmente, essa semana. É, Todos nós ficamos tristes por todas aquelas pessoas que lutam pela educação, que estão à frente da educação, né? Todas elas merecem nosso reconhecimento, né? Independente, inclusive, das questões de ordem ideológica, né? Às vezes, né? Porque você tem pessoas que, apesar de ter posicionamentos ideológicos, mas nós respeitamos como educadores, como produtores de ciência, enfim. Entrou mais um pedagogo aqui, o Buenas noites, companheiro Francisco Márcio, ele estudou também na UniBR, estudou pedagogia. que legal. É isso aí, Mariângela Guerreira. Camarada, muito Eu só legal. queria, sem querer te interromper, mas também desejar meus sentimentos aos familiares, aos amigos e a todos que lutam pela educação aqui na Baixada, né? Acho que a Mariângela Duarte é um exemplo de mulher, um exemplo de militante, um exemplo de cientista, né? E que nos aproveitamos desse legado que ela deixou para também fomentar a nossa essa luta aí por uma educação melhor, né? Sem dúvida. Nós somos frutos da luta dela, né? Eu acho que todos nós, se eu estou aqui, né, se você também está aí, eu acho que tem muito de Mariângela nisso, né? Tem Sim, muito através da luta dela, como da Maria Lúcia Prandi também, que era educadora, foi secretária de Educação em Santos, né? Eu acho que Santos tem uma história... E quando eu falo Santos, a Baixada, né? Mas é que Santos é o polo concentrador, muitas vezes, da produção, inclusive, que era um pouco que eu queria tocar em você, que é a questão da cultura, dessa militância aí na cultura, né? Para a gente. É que eu estou preocupado nos 2 minutos. Quando chegar, eu te aviso, tá? tá ok.
questão da importância da cultura, né? Eu vi que você é artista, faz poema, né? Eu queria que tu contasse um pouco disso, da importância disso, ainda mais nesse período nosso que estamos vivendo agora. Acho que tem uma importância extraordinária. É, eu sou extremamente solidário agora com os artistas em geral, com os trabalhadores da cultura, porque foi o setor que todos os setores estão sofrendo, mas a cultura foi atingida assim de uma maneira trágica. Só Nós te, temos, só te cortando, mas já, só para acrescentar, eu vi hoje aqui que foi aprovado no Senado, não sei se tu viu, o projeto que ele denominaram o projeto Aldir Blanc, né? Que outro grande artista que faleceu, poeta, que é um projeto que para acho que de 3 bilhões de reais, no sentido, para os artistas, para os trabalhadores na arte, para subsidiar esse período de um monte de pessoas, né, que estão hoje numa situação muito dramática, porque sobrevive através do espetáculo. E o espetáculo hoje está proibido. Mas retoma a palavra aí. não, eu só vou reforçar o que você disse. Os teatros estão fechados, é, bares estão fechados, não tem aquele artista que vive de bares e apresentações em lugares públicos, não tem o que fazer, né? É, e aí eu quero reforçar aqui, eu não vi esse projeto do Aldir Blanc ainda, vou até pesquisar. Mas aqui em São Paulo vale a pena reforçar a luta para o auxílio emergencial para os artistas que está na Assembleia Legislativa e que existe uma frente única, né? De, o projeto é 1053, o número do projeto, do auxílio. 10, é por aí, eu não lembro, É, são ruins, alguma coisa assim, né? mas é que tem esse Do, da Assembleia e tem um do governo federal. E o do governo federal o Senado aprovou hoje. esse que que eu me referi aqui de São Paulo mesmo, né? Tem toda uma frente única de cultura envolvida nisso, mas que assim, o tempo está passando, não está aprovando, né? Sim. E eu só tenho a me solidarizar com meus amigos artistas, tenho muitos amigos artistas né? Eu não sou, assim, eu faço arte por, por paixão, né? Eu não vivo da arte, não tenho essa, né? Mas muitos amigos meus estão aí com a corda no pescoço por conta disso, né? Acho que assim, algumas iniciativas são válidas, as iniciativas da própria, vou usar como exemplo a Prefeitura de São Paulo, que tem criado alternativas para apresentações online, né? O festival Fica em Casa, que é uma forma desses artistas apresentarem sua arte, né? Conseguir uma forma de se manter e também, do lado, reforçar que é, trazer cultura para dentro da nossa casa, né? Acho que é uma iniciativa bacana e que poderia servir de exemplo também. Eu ainda não conheço como funciona o orçamento da cidade de São Vicente, mas aqui também tem muito artista que se encontra na mesma situação, né? E que poderia ter algum tipo de fomento nesse sentido, né? De fazer com que a cultura também não fique parada, né? Ela aconteça de uma certa maneira, e também salvar os nossos fazedores de cultura, os trabalhadores da área, né? Não, sem dúvida. Eu fiz uma live aqui logo das primeiras com o Fernando Rino, que ele trabalha aqui na Secretaria da Cultura. Meu Ele amigo, um abraço para ele. é meu amigo também. É, Estudamos na escola Raquel de Castro Ferreira. Eu falei para ele que ia grande dizer o figura. apelido dele na escola. Eu não disse na nossa live, vou dizer agora, só para você, ninguém vai estar escutando, que eu chamava ele de abóbora. Mas quando tu encontrar ele, falar, ô abóbora. Mas, assim, e essa grande preocupação, né? Você tem aquelas pessoas que fazem arte. Eu vi, tem tido algumas iniciativas que eu acho extremamente importantes também, da sociedade civil, né? De uma rede de solidariedade, né? Isso também é muito bacana, né? Que a gente possa se envolver e tentar
Enfim, agora o poder público tem um papel, né? Às vezes, mesmo que seja um papel pequeno, de acordo com o orçamento que ele tenha, mas eu acho que sempre tem que mostrar iniciativas, seja inclusive pactuando com a sociedade civil, né? E você tem várias experiências que são extremamente legais. Eu vi uma experiência de uma editora que todo livro que você comprasse direto, você escolhia uma livraria que está fechada e o percentual da venda do livro iria para essa livraria. Por exemplo, isso é uma ação solidária, com sensibilidade em função da situação. Ô Luiz, peraí, só cumprimentar o Mazola, a Maria Lúcia Prandi sempre esteve presente na votação dos royalties do petróleo para a educação, que o vampiro do Temer mudou, com a ajuda do Serra. Alguns artistas aqui em Santos se uniram e fizeram uma live com arrecadação. A Ana Paula Girello está falando dessa iniciativa que teve, né? Eu acho que são essas atividades solidárias também são bem bacanas. Tu vai contar, vai declamar um poema para nós ou não vai, Luiz? Poxa, cara, eu fui pego de surpresa, eu não preparei nada. Nada. E eu não tenho nem aqui próximo, né? Eu teria que sair, pegar na sala e trazer, mas eu me comprometo de mandar para você, se você quiser publicar aí na sua página para os seguidores, eu vou ficar muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Publico sim, claro. Eu acho que, aliás, essas lives... Eu não costumo lembrar. Eu faço a poesia, eu faço tal, mas é depois que joga para o público, eu não lembro depois. Não, legal. Assim, eu acho que essas ações de live e tal, fora o que a gente troca de ideia, a gente acaba, de alguma forma, colaborando na informação, na avaliação das pessoas. Ninguém quer que ninguém pense igual a nós, né? Mas eu acho que a gente pode dar a nossa conta de contribuição daquilo que nós pensamos, daquilo que a gente acha que seja importante, né? E eu tenho feito nas minhas lives, por exemplo, tem muitos empreendedores que estão se virando agora, né? Tem gente que está vendendo sanduíche, fazendo marmita. Então, todos os momentos, quando é possível, alguém que está fazendo alguma coisa, eu divulgo aqui, eu falo, né? Eu estou falando isso do ponto de vista dos empreendedores, mas também quem produz cultura, quem faz arte, quem procura, né, tudo que é possível, né, a gente tenta, enfim, promover aqui. Eu cumprimentar aqui o cantor Mário Soares. O Mário Soares é um artista aí de São Vicente. Conheço o Mário Soares há 500 anos, companheiro, amigo. Professor Felipe Valente aqui também, grande Emerson, um abraço. Então, Felipe, a gente falou aí bastante da educação, falamos um pouquinho aqui da cultura, e a gente vai, para entrar, né, para a gente entrar para as considerações finais, eu vou falar a minha parte aqui, convidando as pessoas para amanhã ter uma live às 19 horas com o Diogo Sampaio, um cara super legal, vai falar sobre fé e religião, ele é assistente social, professor universitário e é da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, super legal. E na quinta-feira eu estarei com o Rafael Marques, que a gente vai falar um pouco sobre industrialização, né, e as consequências aos trabalhadores e o pós-pandemia. Tudo no Facebook, tá certo? Então, a gente entrou nas contagens regressivas, então, da minha parte, quero agradecer muito sua presença, Luiz. Espero que a gente possa fazer outras, aprofundar esse debate. A gente conversou um pouco de tudo, né? E agradecer bastante a sua participação. Com você aí, tu tem 1 minuto aí para se... Tá. Olha, então vou aproveitar esse 1 minuto só para reforçar que as inscrições do Enem ainda estão abertas até amanhã, dia 27, às 23 horas e 59 minutos. É legal que a gente consiga fazer com que mais estudantes consigam fazer a inscrição, até para justificar o adiamento, né? Até para a gente fortalecer essa luta do adiamento. E eu encerro dizendo o seguinte: não perdemos as esperanças, né? Vamos continuar, né? A quem vai prestar o Enem, que continue estudando, a gente sabe das adversidades, mas que não jogue seu sonho no lixo, né? E que continue lutando, que a gente vai sair dessa, né? Vamos sair mais forte. E agradeço o convite, muito obrigado, foi uma honra participar, fazer esse debate gostoso. A hora passa muito rápido,
né? Bem E a gente tem bastante coisas, às vezes, né, para debater, para ouvir, para conhecer e também para falar. E é isso, agradeço a todos os seguidores aí que estiveram com a gente e estou à disposição, tá bom? Um abraço, beijão a todos. Até Um lá. abraço.